Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí às nossas observações sobre a improbidade administrativa. Eu, nesse bloco, quero tratar com vocês de um recorte específico na lei de improbidade que, de certa forma, quando adveio a nova lei, já surgiu uma polêmica importante. Uma dessas polêmicas já foi resolvida pelo Supremo e existem duas outras polêmicas que ainda não foram resolvidas. E aí eu vou trabalhar essas duas polêmicas e você já pode até objetar e falar assim, pô, Fabrício, mas espera aí, cara. Se são polêmicas, será que essas questões, melhor colocando, poderão ser cobradas numa prova objetiva? Olha, eu costumo falar para os alunos o seguinte, eu tento preparar vocês para todos os cenários. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar por omissão. Então, vamos lá. No que tange ao regime prescricional, se vocês já se ativeram ao estudo da nova lei de improbidade administrativa, vocês vão lembrar que houve uma mudança significativa no regime prescricional. Posso juntar, né, na verdade, destacar dois grupos. Primeiro, o próprio prazo prescricional teve uma severa alteração. E aí, quando eu falo prazo prescricional, o prazo em si, contagem de prazo, interrupção de prazo, tudo isso eu vou esmiuçar para vocês. E do outro lado, a positivação da prescrição intercorrente. Então a gente vai trabalhar esses dois planos. Justamente porque a decisão do Supremo, versando sobre o regime prescricional, não abordou de maneira direta algumas questões subjacentes à prescrição. Ok? Então vamos lá. O que o Supremo já definiu com base na nova lei de improbidade sobre o regime prescricional? Ainda, né, naquele tema 1199, o Supremo, ao encarar, digamos, o direito intertemporal, afirmou o seguinte, que o novo regime prescricional da nova lei de improbidade administrativa é irretroativo. Então, o novo regime prescricional previsto na nova lei de improbidade é irretroativo. Então, todos os marcos temporais da nova lei de improbidade só poderão ser aplicados a partir da publicação da lei. Então, o Supremo separou. Olha só, o que aconteceu antes da nova lei de improbidade vai ser regido pela lei antiga. No que tange a nova lei, os novos marcos só a partir da publicação da lei. Tudo bem? Concordando ou não com essa ideia do Supremo, a gente tem que, pelo menos, parabenizar o Supremo, porque a gente tem aí, finalmente, segurança jurídica com uma certa rapidez. Agora, repara que essa decisão do Supremo, ela resolve uma parte, mas gera um problema para outra. Porque a prescrição, a rigor, é uma matéria que deve ser regulada pelo direito material. Só que a nova lei de improbidade, ela não se ateve só a marcos temporais da prescrição, as causas de interrupção, causas de suspensão. A nova lei também trouxe prescrição intercorrente. E aí que é o problema. Porque prescrição intercorrente é matéria de direito processual. E, tradicionalmente, a ideia de prescrição intercorrente em processo civil, tradicionalmente, a gente sempre estudou no âmbito do cumprimento de sentença, no âmbito da execução. Tudo bem? Refiro-me à prescrição intercorrente. Não se trabalhava a ideia de prescrição intercorrente em processo civil para a fase de conhecimento, justamente em virtude da redação do artigo 202, parágrafo único do Código Civil. Dito isso, qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Esta tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando que o novo regime prescricional da nova lei de improbidade é irretroativo, se aplica somente à prescrição ou também à prescrição intercorrente.
intercorrente. Então, essa que é a grande questão que eu acho que pode cair na prova de vocês. Porque, vejam, prescrição intercorrente, repito, é matéria de direito processual. E aí façamos o silogismo. Se é uma matéria de direito processual, deveria, pelo menos, seguir as regras do direito processual referentes à sucessividade da lei no tempo. Então, qual seria a minha conclusão aqui? Bom, se prescrição, fazendo de novo o silogismo, se prescrição intercorrente é matéria de direito processual e deve seguir as regras do direito processual referentes à sucessividade da lei no tempo, então as novas regras da prescrição intercorrente só poderão ser aplicadas aos processos iniciados sob a égide da lei nova. Sob pena de insegurança jurídica, óbvio. Até porque, se nos ativermos à redação da nova lei de improbidade, os prazos da prescrição intercorrente serão contados pela metade. Então você seria surpreendido com a ocorrência da prescrição intercorrente. E posso usar aí, por exemplo, como argumentos de reforço, a redação dos artigos 206-A do Código Civil e 1056 do Código de Processo Civil. Repito, 206-A do Código Civil e 1056 do Código de Processo Civil. Pois bem, por que eu quero trabalhar com essas duas regras que eu vos informei? Porque o CPC de 2015, ao trazer, ao positivar a prescrição intercorrente lá no artigo 924, inciso 5, teve uma regra específica transitória que está no 1056, dizendo o seguinte: para fins de prescrição intercorrente, o termo inicial era a data da vigência do CPC. Então, denotando que, olha, eu não posso trabalhar com retroatividade na prescrição intercorrente. Entenderam a ideia? Então, esse ponto ele é fundamental, porque ainda que o Supremo não tenha se manifestado de forma expressa sobre prescrição intercorrente, a gente tem que ter esse cuidado que vos apresentei. Ok? Bom, diante desse arcabouço aí, digamos, histórico, né, falando do Supremo e tal, o que eu quero que vocês tenham cuidado? Primeiro, abram lá no artigo 23, parágrafo 8º. Artigo 23, parágrafo 8º. Tranquilo? Vamos lá. Para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente, lembrando, a prescrição intercorrente é aquela que ocorre ao longo da relação processual entre marcos interruptivos. Fechou? Entre marcos interruptivos. E a nova lei de probidade traz diversos marcos interruptivos que está lá no parágrafo 4º. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? Prescrição é matéria de ordem pública, então pode ser cognoscível em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Portanto, o órgão jurisdicional pode, tanto de ofício, bem como a requerimento, afirmar que houve prescrição intercorrente e decretar imediatamente o seu reconhecimento. Porém, com base no dever jurídico de consulta, que está previsto no artigo 10 do CPC, tem que ser ouvido o Ministério Público. Então, o MP tem que ser ouvido, mesmo que o tribunal queira declarar de ofício. Ok? Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, está lá no parágrafo 5º do mesmo artigo 23. Qual é o segundo cuidado? Que eu já falei até aqui, mas foi en passant. Interrompida a prescrição, ou seja, ocorrendo um marco interruptivo da prescrição, o prazo recomeça do dia da interrupção, porém pela metade do prazo. Então olha que doideira. O prazo geral
passa a ser de 8 anos, está lá no 23 caput. O prazo para pretensão sancionatória é de 8 anos. Anteriormente era de 5 anos. Então, qual vai ser o prazo para a prescrição intercorrente? 4 anos. Tranquilo, meus caros? Beleza? Então, no próximo bloco, a gente continua.